Em tempos incertos, desafios podem surgir. São muitos os benefícios da recuperação judicial, existem algumas responsabilidades, nós vamos falar sobre isso também, né, porque a consequência da não recuperação judicial é a falência, então é preciso que você, empresário, você, empresária, saiba disso, ou você, advogado, que quer conhecer um pouco mais sobre a recuperação judicial, esse procedimento que cresce cada vez mais. Nós tivemos uma queda em relação aos pedidos de recuperação judicial somente no ano de 2021, tá certo? Depois, a partir do ano de 2022, foram muitas as empresas que se utilizaram desse expediente. No ano passado, nós tivemos um crescimento de quase 80% em relação aos pedidos de recuperação judicial. Temos aí diversas empresas do ramo agrícola se utilizando desse expediente, porque nós temos, às vezes, algumas empresas neste ramo que não conseguem ter certeza absoluta da lucratividade que vai apurar. Por exemplo, agora nós estamos enfrentando, todo mundo tem visto aí na TV, sobre a gripe aviária. Então imagina qual é a empresa que está preparada para uma questão tão sazonal como essa, uma questão que envolve terceiras circunstâncias, né, que é uma doença em relação ao seu produto, né, o seu produto final, que muitas das vezes se vende ainda quando é ovo, né, ainda se vende aquilo que vai se produzir daqui 6 meses, já está vendido. Né? Então, como é que essa empresa vai ter uma previsibilidade em relação a algo tão sazonal, realmente algo que não se imaginava? Por isso que na parte agrícola acontece de uma recuperação judicial vir por falta dessa previsibilidade, porque se prevê, por exemplo, que vai chover ao longo do ano e às vezes não chove, ou às vezes chove demais e se perde todo o plantio, se perde o gado, se perde algo que não se imaginava, algo inimaginável, tá certo? Então é importante você verificar que toda e qualquer empresa pode buscar desse expediente, aquelas pequenas empresas podem buscar de uma maneira especial. Há um artigo, ou vários artigos da lei que fala sobre a recuperação judicial de maneira especial. Nós vamos falar aqui sobre os prós, sobre os contras, mas eu tenho certeza que esse expediente pode mudar a realidade da sua empresa, pode fazer com que ela evolua, que ela cresça depois de tomado esse fôlego, ou também com auxílio, por exemplo, de um administrador judicial que vai entender o seu negócio, vai trazer um plano de recuperação que realmente a empresa consiga voltar a crescer. Você vai ter alguém ao seu lado, um profissional que tem muita experiência para poder te auxiliar a voltar a crescer. Então também isso é um grande benefício, tá certo? Mas o que é mais interessante? Normalmente, o empresário, a empresária, vai buscando créditos, vai tentando empurrar com a barriga, imaginando que no mês que vem o faturamento vai melhorar, que no mês que vem as vendas vão melhorar, que no mês que vem virá uma maneira para que a empresa cresça da noite para o dia. E ele vai sempre encontrando um método de resolver o problema do dia. Então hoje eu preciso de 30 mil reais. Vou ali, busco um cartão de crédito, busco um cheque especial. Eu preciso aqui de um investimento de 150 mil reais. Realiza lá um empréstimo, traz esse capital para a empresa, mas acontece algum problema externo que se perde esse valor. Ou, às vezes, se toma este valor emprestado, mas o valor da parcela corresponde a 20%, 30% do seu faturamento e você não estava preparado para isso. Normalmente, quando se toma empréstimos pelas empresas, existe ali um período para que você comece a pagar. E aí você imagina, olha, vou começar a pagar só daqui 6 meses. Mas quando chega o 6º mês, a empresa ainda não estava preparada para realizar aquele pagamento. Por quê? É preciso, ao se tomar um empréstimo vultuoso, é necessário preparar a empresa para que ela aumente o faturamento o suficiente para pagar esse empréstimo. Então, aquele investimento que foi feito precisa voltar como um faturamento maior. Ou vou tomar este empréstimo, mas vou demitir 2 pessoas. E aí essa demissão vai ser suficiente para pagar esse empréstimo. Enfim, o empresário ele precisa entender, ao tomar um empréstimo, antes de tomar um empréstimo, como é que ele vai pagar aquilo. E ele precisa encontrar algum método na empresa. Normalmente, nós temos a esperança que vamos aumentar o faturamento da nossa empresa e que, com isso, pagaremos com facilidade aquele empréstimo, aquela tomada de recurso. Às vezes também existem muitas empresas que têm um faturamento enorme, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, e tem um fornecedor ou 2 fornecedores exclusivos, e daqui a pouquinho esse fornecedor deixa de existir, ou esse fornecedor que tinha uma certa exclusividade com
esta empresa que tem um grande faturamento e lá na frente o contrato expira e este fornecedor consegue outros representantes e o faturamento cai por conta disso, a empresa não estava preparada porque tinha um fornecedor único, também vamos falar sobre isso. Então é importante nós entendermos as sazonalidades, as dificuldades, aquilo que acontece no mercado de uma maneira não pensada, não prevista, para que a empresa não passe por isso. E quando está passando por isso, não venha a quebrar. O momento da recuperação judicial é um momento antes da quebra, um momento antes da falência. É preciso demonstrar que, através de métodos, através de um fôlego, através de dar uma oportunidade para aquela empresa, ela volte a crescer, ou pelo menos volte a ter o faturamento que ela tinha antes, volte a ter a lucratividade que ela tinha antes, para que continue tendo os mesmos empregados, para que continue movimentando o mercado, para que seja um benefício para toda a sociedade. Porque qualquer empresa hoje, nós sabemos que emprega alguém, normalmente uma família está sendo beneficiada por este emprego, normalmente não é somente aquela pessoa empregada, normalmente é toda uma família. Então, os benefícios de uma empresa para a sociedade são muito grandes. E os malefícios dessa empresa estar fora do mercado também são enormes. Por isso a necessidade, por isso se criou esse mecanismo da recuperação judicial para que a sociedade não sofra com a perda dessa empresa, tá certo? Então, já adentrando efetivamente ao nosso bate-papo, normalmente a empresa, quando está passando por dificuldade, ela chega lá os boletos, normalmente até o quinto dia útil, tem que pagar lá os fornecedores, tem que pagar os seus funcionários, se for final do ano, tem que pagar os encargos do final do ano, férias, 13º, tá certo? E o faturamento que, se porventura for de 100 mil reais, a empresa tem 110 mil reais para pagar. É o mais comum que acontece, é que o faturamento da empresa é menor do que os débitos mensais que ela tem. Mas o empresário, com aquela esperança que vai resolver, aquela esperança de dias melhores, vai empurrando isso com a barriga. No primeiro mês, ele tem um débito de 10 mil reais. Um ano depois, nesse caso específico, hipotético que eu estou falando, mas um ano depois ele já vai ter um prejuízo de 120 mil reais. Mas não só os 120 mil reais, ele foi lá, tomou emprestado um cheque especial, buscou um cartão de crédito, que são juros altíssimos, ou ele toma um empréstimo num banco e depois toma um outro empréstimo em outro banco para poder pagar esse empréstimo anterior. Isso vai virando uma bola de neve. Às vezes, a empresa funciona ao longo de um ano com um aluguel X. No ano seguinte, o aluguel aumenta para 2x, e isso é o suficiente para a quebra dessa empresa. É importante encontrar e estancar os problemas, de onde estão vindo esses problemas. E com o artigo 51 da Lei de Recuperação Judicial, se você seguir todo aquele trâmite, você vai entender onde é que está esse gargalo, como é que você vai fazer para resolver esse problema e como é que você vai fazer para, ao longo de 6 meses, sem pagar boleto nenhum, você conseguir angariar um fluxo de caixa maior, você conseguir reinvestir na sua própria empresa posterior a isso, você conseguir pagar todos aqueles débitos de uma maneira escalonada, às vezes parcelado em 60 meses, com deságio, tá certo? Então, é importante você entender que a empresa não pode funcionar tão somente para pagar seus boletos. Ela precisa de uma lucratividade, ela precisa ter uma previsibilidade, ela precisa pagar também os débitos dela de final do ano, que normalmente são maiores por conta de 13º. Ao longo do ano tem lá sempre as férias, então, naquele período, além de não ter um funcionário para contar na empresa, ou seja, ter que contratar mais um empregado para substituir por pelo menos um mês aquela pessoa que está em férias, também há necessidade do pagamento de 1/3. Então, tem alguns custos que a empresa precisa prever e precisa dar conta de tudo isso, tá certo? E também é muito comum essa empresa que está com a corda no pescoço começar a ter alguns protestos, começar a ter algum boleto sem pagar, começar a ter uma dificuldade, por exemplo, com o pagamento de uma água, de uma luz, que são insumos necessários ao funcionamento da empresa, e aí ela pode, daqui a pouco, simplesmente fechar as suas portas, porque ela não tem condição de continuar sem esse insumo essencial, tá certo? E esse empurrar com a barriga, a empresa que já está quase se afogando, acaba por se afogar, fecha as suas portas, perde-se todos os empregados, normalmente esses empregados não recebem os seus valores, ou o empresário tem alguns bens na sua pessoa física,
e aí ele tem os seus bens atacados, ele perde tudo que tem, não só na pessoa jurídica, como também na pessoa física, através de uma quebra da personalidade jurídica da empresa, tá certo? Então, é muito comum isso acontecer e, às vezes, o empresário sequer sabe, a empresária sequer sabe que pode se valer desse expediente. Imagine você, se o juiz te der um salvo-conduto para que você possa tomar um fôlego. Esse é o papel da recuperação judicial, tá certo? Então, voltando aqui ao tema que nós estávamos falando anteriormente. Imagine você, uma empresa, uma representante de uma grande indústria do país, tá certo? Uma indústria que vende no atacado para essa empresa, e essa empresa ou revende no varejo ou revende para atacados menores. Nós temos um caso no escritório, por exemplo, de uma empresa que tinha um faturamento de R$ 1 milhão mensal durante 4 anos. A empresa estava indo de vento em popa. Mas, passado do tempo, essa indústria teve uma quebra. Essa indústria passou a não fornecer produtos para essa representante conseguir abarcar o mercado que ela tinha. Até que ela conseguisse buscar novas indústrias, até que ela pudesse quebrar o contrato de exclusividade que ela tinha com essa empresa, ela passou a ter um faturamento de R$ 150 mil apenas. Veja, ela tinha uma folha de ponto de pelo menos R$ 300 mil mensal, só de funcionários, além dos débitos de empréstimos, né, de capital de giro, que normalmente se faz um adiantamento a respeito disso. Existiam duplicadas, boletos que já estavam pré-estabelecidos, já estavam adiantados com o banco. Então, parte dessa lucratividade já estava comprometida, tá certo? Ela também tinha débitos em relação ao maquinário que ela tinha, por exemplo, tinha alguns caminhões, tinha alguns veículos para o funcionamento da sua empresa, certo? Então, da noite para o dia, de um mês para o outro, um faturamento que era de 1 milhão mensal, caiu para 150 mil. O empresário tentou sobreviver por apenas 7 meses. Imagine o tamanho do rombo que esse empresário teve quando ele percebeu que já não tinha mais nenhuma possibilidade de continuar. Não tinha mais capital de giro, não tinha mais como tomar nenhum novo empréstimo, já tinha tomado empréstimo para pagar outros empréstimos, já estava realmente no fundo do poço. A única possibilidade que tinha à frente daquele empresário era não desistir, lutar por aquela empresa, buscar algum mecanismo que fizesse com que ela tivesse possibilidade de continuar no mercado ou simplesmente fechar as suas portas. E dali ele teria pelo menos 30 funcionários que não veriam a cor de anos a fio de trabalho, anos dedicado àquela empresa. E não foi por maldade do empresário ou má gestão. Veja você, qual é o empresário que vai avaliar que a sua fornecedora maior vai quebrar da noite para o dia? É quase impossível, né, que se preveja isso. Este empresário se utilizou do expediente da recuperação judicial, se utilizou da expertise das pessoas que fazem parte disso, do escritório de advocacia que entende um pouco mais. Às vezes, uma visão de fora em relação à empresa consegue perceber qual é o gargalo, de onde tirar o valor suficiente para a empresa voltar a crescer, ou o valor suficiente para que essa empresa consiga pagar todos esses débitos ao longo de diversos anos. E, depois dos 6 meses que essa empresa estava com as suas contas paralisadas, com seus débitos paralisados, um sobrestamento de todas as execuções contra si, nós conseguimos mais 180 dias. Então foi quase um ano, né? Faltou aí 5 dias para um ano. Ela conseguiu juntar um capital suficiente para a gente demonstrar para os bancos, para a gente realizar a assembleia, para aprovação do plano. Tivemos que demitir algumas pessoas, tá certo? Essas pessoas receberam dentro da recuperação judicial. E ao longo de 2 a 3 anos, essa empresa voltou a ter um faturamento de 500 mil reais. E a partir de então, ela só cresceu. Hoje ela tem o mesmo faturamento que ela tinha naquela ocasião, quando passou por aquela dificuldade. Não fosse a recuperação judicial, talvez essa empresa não funcionasse mais. Talvez essa empresa já não estivesse mais aqui. E é sobre isso que eu quero falar com você, empresário. É sobre isso, sobre essa possibilidade de você ter a sua empresa ao longo de toda a sua vida, aquela empresa tão sonhada, aquela expertise que você tem. Às vezes você estudou muitos anos para ter essa empresa, é uma empresa de um ramo específico que está passando por uma dificuldade momentânea. Foram muitas as empresas que tiveram dificuldade durante a pandemia, por exemplo. Então, é importante você entender que não é porque a sua empresa hoje não está bem que você é um mau empresário, você está trabalhando errado. Às vezes você chega muito cedo lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, sai de lá 10 horas da noite e mesmo assim não resolve os problemas da sua empresa. Às vezes está faltando gestão, às vezes está faltando um olhar diferente. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós estamos em qual slide aí? O que mata o empresário, isso é importante, o que mata o empresário não é a dívida,
é a falta de fôlego. A dívida, ela vai consumindo o empresário por dentro, que ele não consegue perceber como ele vai fazer para evoluir, como ele vai fazer para crescer. E com isso, você tem a possibilidade de recuperar a sua tão sonhada empresa. E vou repetir, tá? A Oi, a empresa Oi de telefonia, já está em sua segunda recuperação judicial. Será que é bom ou será que é ruim? Será que uma empresa tão grande quanto essa está se utilizando disso para resolver alguns problemas? Você não pode utilizar do mesmo expediente? Fica aí essa interrogação. Vamos para o próximo aí. E o que é importante? O que é preciso para que você solicite a sua recuperação judicial? O que é preciso para que você analise a sua empresa? Para que o juiz entenda que você tem uma empresa passível de recuperação, que você convença o juiz que aquilo ali é algo momentâneo, que a partir deste momento, a partir desse fôlego ou dessa maneira de repactuar as suas dívidas, você vai ter condição de crescer, evoluir e não quebrar, manter os seus funcionários, manter o funcionamento da sua empresa. Primeiro, você tem que buscar um balanço. Por isso a necessidade também de buscar uma contadoria que tenha experiência nisso. Um escritório de advocacia que tenha experiência ao realizar esse tipo de documentação, para que você possa realizar essa tarefa o mais breve possível. Então, a necessidade de realizar o balanço da empresa. São requisitos existentes na lei, tá certo? Não somos nós que estamos dizendo quais são os requisitos. Você também precisa buscar o DRE da sua empresa, tá certo? Você precisa saber quais são os resultados da sua empresa. Você precisa também o seu DLPA, você precisa saber quais são os seus lucros, quais são os seus prejuízos, que essa empresa já deu lucro em certa hora, ela precisa só de um faturamento maior, ela precisa só não pagar tantos empréstimos, ela precisa só diminuir a folha de pagamento dela, a folha de pagamento, e poder demitir algumas pessoas, mas pagar esses débitos ao longo de um ano. Isso vai estar lá no plano de recuperação, que é posterior. Aqui nós estamos falando sobre a possibilidade de você ingressar com o plano de recuperação. Depois de ingressar com o plano de recuperação e autorizado o plano de recuperação, que aí você vai ter os 180 dias de fôlego, é que haverá necessidade de apresentação desse plano, tá certo? E esse plano lá na frente pode ser analisado, pode não, nos casos normais são analisados por um perito, tá certo? Nos casos especiais, às vezes, não tem perícia, já nós vamos falar sobre isso. A necessidade de a gente entender sobre o fluxo de caixa, como é que está esse fluxo de caixa, como é que ele vai se manter, como é que através desse fluxo de caixa você vai conseguir recuperar toda essa sua empresa, tá certo? Há necessidade de se dizer qual é a relação de todos os credores, todos eles que farão parte da recuperação, tá certo? Existem alguns credores que não farão parte, como, por exemplo, aqueles credores que você possui um empréstimo garantido num bem, tá certo? São os credores fiduciários, então esses não entram na recuperação judicial. Na recuperação especial nós vamos falar já. Os créditos trabalhistas não entram, os débitos tributários também não entram, mas você tem a possibilidade de repactuar em até 120 meses. Isso pode ser vantajoso também, tá certo? É um benefício dado somente àquele que está em plano de recuperação judicial, está em processo de recuperação judicial. Entregar a relação de empregados e salários, as certidões de protestos e falências, declaração de bens dos sócios. Então é importante também ter as certidões de protesto, certidões de falência, certidões, a maioria delas, dos sócios também, tá certo? E ter a lista de ações que aquela empresa está respondendo naquele momento. Para quê? Primeiro, para saber o tamanho do débito, e segundo, porque há a possibilidade de você sobrestar, paralisar todos esses processos, tá certo? A partir do momento que for autorizada a recuperação judicial. Vamos para o próximo aí, Glauco? Então, o que é importante? A recuperação judicial abrange todos os seus credores. Você não vai ter mais protestos na sua empresa durante esse período de 180 dias. Você não vai ter que se preocupar com o oficial de justiça na porta da sua empresa, porque você vai receber essa notificação e vai apenas informar que todos os seus débitos estão sobrestados. Você não vai ter que se preocupar com as cobranças do banco, com aquele boleto que está vencido. Você vai ter que se preocupar com nada por enquanto. Vai ter que se preocupar tão somente com o funcionamento da sua empresa e como ela vai fazer para crescer através desse fôlego, tá certo? Como eu disse, suspende as execuções e bloqueios. Também é importante, logo à frente, apresentar o plano e a maneira como se dará essa recuperação, né? Dentro do plano, explicar por que isso aconteceu, também está lá no artigo 51, explicar os fatos, por que você está passando por essa dificuldade, não vai passar mais se você realizar algumas tarefas, tá bem? É importante isso também. E também você precisa estar preparado para a perícia que virá. Você terá um administrador judicial gerindo essa massa, tá certo? Gerindo este procedimento, e também tem uma perícia. Então, é importante você estar preparado para toda essa documentação para que o seu plano efetivamente seja aprovado. Porque, lembre-se, se o plano não for aprovado, o resultado é a falência. E ninguém aqui quer entrar em falência. Todos nós queremos que a sua empresa se recupere. Tanto o Estado, quanto os seus advogados, quanto você, empresário, que tem um sonho, né? Se dedicou a vida inteira, às vezes está lá 20 anos lutando numa empresa e agora está passando por dificuldade, precisa recuperar, porque
é a sua vida que está ali, né? Toda a sua vida, toda a sua dedicação, como é que você vai exercer uma outra função daqui para frente, você só fazer aquilo. Então é o momento que você precisa tentar, e tentar muito para que não tenha dificuldade com a sua empresa, tá certo? E o que é importante também, existe um tempo mínimo. A empresa precisa ter pelo menos 2 anos de funcionamento, tá certo? Então se a empresa tiver menos que 2 anos, ela não estará elegível à recuperação judicial, tá bem? Vamos para o próximos. E nós também precisamos entender sobre, a gente já falou da recuperação judicial tradicional, nós precisamos entender também sobre o plano de recuperação especial. Também nós temos ali alguns artigos que falam sobre o plano de recuperação plano de recuperação especial, não o extrajudicial, que a gente também tem esse mecanismo, mas não vamos falar sobre isso aqui hoje, é quando realizamos em cartório, né? Quando realizamos a aprovação em cartório, mas já, num outro episódio, a gente fala sobre isso. No plano de recuperação especial, ele tem um grande benefício. Você não tem a necessidade de realizar a perícia, somente em alguns casos. Em alguns casos, o juiz pede a perícia. Mas o plano elaborado e aprovado pelo juiz, está resolvido o seu problema. Só que o plano de recuperação especial só serve para aquelas empresas, micro e pequenas empresas, que não têm créditos trabalhistas vultuosos. Às vezes tem um processo trabalhista, às vezes não tem nenhum processo trabalhista, só tem débitos quirografários. O que significam isso? São débitos, né? São credores que se tem, mas sem garantia fiduciária, sem garantia num bem, sem garantia num carro, sem garantia numa máquina, sem garantia num imóvel, tá certo? É realmente um empréstimo sem garantia alguma. Por exemplo, um empréstimo, um fornecedor. Então, é importante você entender o que é um débito quirografário, certo? Se você só tiver isso, ou a grande maioria da sua dificuldade é com relação aos credores quirografários, esse mecanismo é muito interessante para você, porque ele é célere. Às vezes, em um ano se tem o resultado disso. Você apresenta o plano de recuperação 60 dias depois da recuperação autorizada. Você tem esse benefício do próprio juiz. Não há necessidade, por exemplo, de você realizar uma assembleia para aprovação do seu plano. O juiz aprova esse plano e, a partir dali, você vai pagar seus débitos em 36 meses, com juros de 12% ao ano. Então, é uma possibilidade dada às micro e pequenas empresas, que são muitas delas que faz uso desse expediente, porque normalmente a micro e pequena empresa ela tem poucos funcionários. Às vezes ela tem os sócios mesmo daquele trabalho, às vezes é uma empresa familiar, tá certo? Então, você consegue repactuar esse débito, ter este fôlego que eu disse para vocês de 180 dias, conseguir pagar esse débito de uma maneira escalonada, com juros baixos. Às vezes se consegue até mesmo um deságio com essas outras empresas, porque ao longo desses 6 meses que você tentou se recuperar, você juntou um capital suficiente para quitar com alguém, para quitar uma parte desse empréstimo, para tentar fazer algum tipo de acordo, tá certo? Então, ele é muito interessante, mas ele só serve para uma coisa, os débitos quirografários, tá certo? Por quê? Porque se você tiver um grande problema em relação às questões trabalhistas, por exemplo, nessa empresa que eu disse a vocês que foi assim gritante a queda do faturamento da noite para o dia, de um mês para o outro, ela teve que demitir diversos empregados, ela não tinha caixa para demitir tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Então, esse expediente já não serviu para ela. Mas existem algumas outras empresas que realizaram lá, tomaram empréstimos ou financiamentos para aquisição de maquinário, para aquisição de capital de giro. Ela tem ali um passivo grande em relação a cartão de crédito, um passivo grande em relação ao cheque especial, um passivo que naquele momento é impagável, supera o valor do faturamento da empresa, tá certo? Mensalmente, mas depois de repactuado, renegociado com juros baixos, com esses 6 meses de uma injeção de fluxo de caixa dentro da empresa, ela consegue pagar todos esses débitos. E daí ela faz jus a esse expediente, e às vezes tem 1, 2 processos trabalhistas, paga-se esses débitos trabalhistas, porque as ações trabalhistas continuarão normalmente, os processos em relação a tributos, por exemplo, se o seu passivo tributário não for tão alto, talvez esse expediente seja realmente vantajoso para a sua empresa, mas é importante saber que só tem uma parte dos débitos que você pode utilizar. Se você não for elegível a esse expediente, você vai se utilizar do expediente tradicional, tá certo? Que aí é o plano de recuperação apresentado, precisa ser homologado, tem perícia, e aí, quem sabe, possa ser aprovado, tendo seguido todo aquele trâmite, né? E aí repactuar todas as suas dívidas. Então, quais são as maiores diferenças? Como eu disse aqui antes, já até adiantei, as ações trabalhistas não param, né? Então você tem que estar pronto para isso. A sua empresa aguenta passar por uma recuperação judicial, pagando todos os seus débitos trabalhistas, esse expediente é o melhor. E então, qual vai ser o caminho que a sua empresa vai seguir?
você é um microempresário, você é um pequeno empresário, tem a possibilidade de escolher, vou fazer o plano de recuperação especial ou vou fazer o plano de recuperação tradicional. Aí você vai analisar de acordo com essa tabelinha que nós temos aqui, não é isso, Glauco? Manda para nós. Só a tabelinha aqui. Aí, exatamente. Então, por exemplo, no tradicional, você pode utilizar esse expediente para todo e qualquer credor. Todo e qualquer não, vírgula. Né? A gente não pode colocar, anexar aqui os débitos tributários. Na verdade, a gente lança os débitos tributários, mas nós vamos realizar uma negociação diretamente com a Fazenda Pública, tá certo? Não vai ser dentro do plano de recuperação que você vai realizar esses pagamentos. E, enquanto especial, como eu disse, apenas os débitos quirografários, tá certo? As dívidas quirografárias. Além disso, as ações são suspensas no plano de recuperação tradicional, todas elas são suspensas, tá certo? Todas elas são suspensas. Já no plano especial, estão somente aqueles créditos quirografados, como eu disse aqui. Então, ações trabalhistas, ações que se busca a recuperação daquele bem fiduciariamente dado, um veículo, né, um equipamento. Então, essas ações que tratam sobre isso especificamente, elas vão continuar normalmente, você pode ser compelido a pagar mesmo tendo o plano de recuperação autorizado, esse período de 180 dias autorizado. No plano tradicional, há necessidade de você realizar as assembleias para aprovação do seu plano, enquanto que no plano especial não há necessidade, né? Não há essa necessidade. O tempo estimado do tradicional é de 2 a 4 anos. Em 2 anos, muito dificilmente acontece, mas em alguns casos realmente já aconteceu. Normalmente, até 4 anos a gente consegue a aprovação desse plano tradicional, enquanto que no especial, de 6 a 12 meses, você já tem o seu problema resolvido, já tem ali homologado o seu plano, tá certo? Porque é uma questão mais célere, um pouco mais simples de se resolver. E com relação à flexibilidade do plano. No plano tradicional, existem diversas maneiras de se aprovar isso. Né? O que for aprovado na Assembleia por maioria, infelizmente, os demais terão que seguir aquele plano. Já no plano especial, aquilo que for determinado pelo juiz, aquilo que você demonstrou no seu plano de recuperação e convenceu o juiz ou convenceu a perícia, porque em alguns casos, quando o juiz não se convence, ele busca a perícia, vai ser cumprido da maneira com que foi escrito. Você não tem possibilidade de encontrar uma outra fórmula de resolução. Então, o plano de recuperação especial, ele tem essa nuance de que você não vai conseguir alterar ao longo do tempo. Já no outro plano, você até consegue alterar em alguns momentos, porque você vai chegar em um acordo com as outras partes, tá certo? Vamos para o próximo aí, Glauco. Como eu disse, agora sim. Quais são os erros mais comuns dos empresários? E já estando no plano de recuperação. Às vezes, ele consegue um fluxo de caixa interessante, às vezes consegue juntar um valor considerável dentro dos 6 meses, vai lá, quita o empréstimo com um credor só, sem ter o seu plano efetivamente aprovado, sem ter a certeza que você vai conseguir pagar os outros. Às vezes era melhor utilizar esse valor para escalonar dentre diversos credores e ele vai lá e realiza um pagamento de um crédito só, ou faz um investimento novo, e esse investimento não dá certo, tá certo? Então, quais são os maiores problemas dentro de uma recuperação judicial? Quando o empresário toma alguma atitude mal pensada, tá certo? Também busca dívidas novas para pagar as antigas. Isso também acontece antes mesmo de você entrar na recuperação judicial. Então, é muito importante você ter essa consciência para que isso não aconteça mais. E quando estão percebendo, eles já estão totalmente sufocados. Aí pode sim acontecer a falência dessa empresa. Então, é muito importante que você não cometa os mesmos erros que cometia lá anteriormente, tá certo? Então, os erros mais comuns dentro de uma recuperação judicial são esses. E o que é mais importante, quanto mais crédito se toma, mais juros se paga, maior é o sufoco da empresa. Aquela sensação de se enxugar gelo, aquela superendividamento, né? Você toma um novo empréstimo para pagar o outro, você às vezes recebe X hoje e esse X não paga nem os funcionários, e aí você está ali desesperado, não sabe o que fazer, não consegue buscar um fornecedor. Às vezes você já está devendo 2 fornecedores, não consegue um terceiro fornecedor porque o seu nome está negativado, tá certo? Então, é muito importante que você entenda que tomar mais créditos não vai resolver o problema da sua empresa. Às vezes, ela precisa que você dê um passinho para trás, pare de tomar empréstimos, busque o sobrestamento desse débito, sobrestamento de todos os débitos, para que você consiga olhar melhor para o seu negócio, para que você consiga crescer, para que você consiga evoluir, tá certo? E não se esqueça dos profissionais que podem te auxiliar. Então, recapitulando aqui, qual é a solução, Glauco? Pode passar aí, por favor. Qual é a solução? É que você entenda que aponte a engenharia para que você ganhe tempo, para que você ganhe esperança, para que você consiga efetivamente melhorar o seu dia a dia, é
olhando melhor para a sua empresa, calculando melhor, documentando melhor, criando um plano de recuperação eficiente, que realmente vai funcionar, seguir este plano de recuperação da melhor maneira possível, tá certo? Utilizar de todos os recursos dos benefícios que são trazidos. Às vezes a gente busca diversos profissionais interessantíssimos, profissionais especializados na recuperação dessa empresa, tá certo? Inclusive, por exemplo, o administrador que vai cuidar, vai estar ao seu lado normalmente, são administradores experientíssimos, pessoas que realmente sabem o que estão fazendo, não só para analisar a documentação da sua empresa, mas às vezes tem muitos deles que nos auxiliam, né, para poder encontrar o melhor plano possível, tá certo? Então é importante ter este conhecimento. Então a engenharia da reconstrução da sua empresa, pensar na reconstrução, não desistir, né, e buscar um expediente que possa efetivamente resolver o seu problema daquele momento, que aquele momento de reconstrução, aquele momento de repensar o que se está fazendo, seja suficiente para que você possa crescer e, às vezes, contratar mais pessoas, evoluir, e daqui 4, 5 anos, a sua empresa ser uma das melhores empresas do ramo, uma empresa realmente sólida, uma empresa que consegue deixar de tomar empréstimos ou não há necessidade de tomar esse empréstimo, tá certo? Tomar créditos aí no mercado e realmente ela crescer e evoluir, tá certo? Próximo, por favor, Glauco. E o que é importante, como já falamos aqui, se você tiver o seu nome protestado, se você está lá cheio de execuções, se você está preocupado com aquelas ligações, né, sem saber o que fazer no dia posterior, este mecanismo é para a sua empresa, é para esse tipo de empresa, aquela empresa que está passando por dificuldade, mas que existe a possibilidade de resolução, certo? Esse expediente precisa ser utilizado quando? Quando se está com a corda no pescoço. Se a corda esticar, já não tem mais jeito de realizar, tá certo? Então não deixe a corda esticar demais. Tente buscar este expediente no momento certo para que você possa crescer, possa evoluir. Como lhe disse, você tem aí uma carência de pelo menos 180 dias em relação a todos os seus débitos, que pode ser renovado por mais 180 dias, vai pagar os seus débitos em até 36 meses no plano especial, em até 60 vezes no plano tradicional, e às vezes até maior do que isso, ou com algum deságio, de acordo com o tamanho da dívida. Existem alguns casos, né, que você consegue mudar este contexto, né, desde que seja aprovado pelos próprios credores, desde que seja aprovado lá na sua assembleia, você consiga convencer os credores deste fôlego maior, tá bem? Então, é importante que você tenha uma noção que, ao tomar um novo empréstimo, por exemplo, você vai ter um juro de 2, 3, 8% ao mês. Nesse caso aqui, não, o juro é de 1% ao mês, certo? E aí você vai conseguindo pagar porque o juro é menor. Próximo, por favor, Glauco. E se a sua empresa ainda fatura, mas não respira, se a sua empresa ela tem esperança de resolver aquele problema, se você é um empresário que não desiste, se você é um empresário resiliente, uma pessoa que vai buscar o crescimento da sua empresa, como ela já teve um dia, que você precisa demonstrar que ela já foi uma empresa lucrativa em certo momento e voltará a ser, certo? Se essa é o seu perfil, o plano de recuperação judicial, ou na verdade o expediente da recuperação judicial, é para você, tá certo? Essa lei ela foi feita para proteger você, não para te dar somente uma oportunidade. É a oportunidade que o Estado tem de olhar para a sua empresa e te ajudar a resolver o seu problema, tá certo? Por quê? Porque é vantajoso para o Estado. Você vai manter os empregos, você vai manter a economia funcionando, você tem um fundo social da sua empresa, ele é importantíssimo para a sociedade. Então, por isso se criou esse plano de recuperação judicial para que você possa se utilizar dele, tá certo? E já partindo aqui para o final, é muito importante. Se esse expediente serve para você, se você está reflexivo, se quer saber um pouco mais sobre esse tema, agende aí uma visita com um especialista que você conheça. Deixe aqui, se tiver alguma dúvida em relação a essa live, em relação ao plano de recuperação, deixe as suas dúvidas aqui conosco. Estou aí nos diversos canais, nas diversas redes sociais, tenho certeza que não vai ser difícil nos encontrar. Nosso escritório é o Fernandes e Caleb, então também não é difícil de ser encontrado. Se você precisar aí de algum auxílio, busque o auxílio de um profissional que realmente entende disso, tá certo? Às vezes você tem uma contadoria que não tem a expertise para auxiliar na recuperação judicial, procure um contador que tenha essa expertise. Às vezes só para fazer esses documentos, essa contadoria já está contigo há 20 e tantos anos, há mais de 10 anos, você não quer trocar de contador, não é necessário, mas às vezes você precisa contratar alguém para te auxiliar a trazer toda essa documentação, esses balancetes, esse DRE, enfim, verificar quais são os seus lucros, quais são as suas dívidas, tá bem? Então, também é necessário procurar uma contadoria especializada nesse tema que consiga auxiliar aquele advogado que vai estar ao seu lado para trazer a sua empresa de volta, tá certo? Então, era esse o recado que eu queria dar para você.
Espero que você tenha aprendido um pouco mais. Se você for empresário, se você for empresária, que você possa, a partir daqui, pesquisar um pouco mais e buscar um profissional para te auxiliar. Se você é um advogado que quer vir para esse lado do direito empresarial, que é realmente muito bom, é algo que você é gratificante quando você consegue não só aprovar o plano, como lá na frente você percebe que você salvou uma empresa, 2, 3, você realmente fica muito maravilhado com esse trabalho, porque são muitas famílias que são beneficiadas desse trabalho, realmente é algo muito interessante. Então, estude um pouco mais sobre recuperação judicial, conte conosco aqui. Se tiver alguma dúvida, nós estaremos à disposição, tá certo?